Então, boa noite, bom dia, não sei quando que você vai estar vendo isso aí, né? Aqui é boa noite, e olha, tá um vento do caramba que diz que é um furacão que tá vindo aqui. Não levando a casa, tá bom, né? Coitado do pessoal da Flórida. Vamos lá, vamos continuar estudando o livro de Marcos, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu nunca entendi antes essa história, até eu estudar aí hoje, gente. Eu preparei essa lição na terça-feira, e hoje que eu entendi um troço muito louco. O legal de estudar a Bíblia é isso, né? Quando a Bíblia fala que ela mesma se renova a cada dia, a cada manhã, e que ela mesma se explica, isso é verdade. Esse texto que nós vamos ler hoje, eu já li pra caramba, já ouvi um monte de mensagem, e hoje é que eu tive, assim, uma leitura diferente disso aí, tá? Se alguém não concorda, depois eu vou colocar no YouTube, você marca lá, qual é a sua opinião, para saber se de repente eu estou muito errada, essa visão que eu tive é muito errada. Mas, o que nós vamos contar? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. O que acontece aqui, né? Se você não entrou ainda, viu o estudo da semana passada, que vai falar sobre o começo do Marcos, tá? E agora nós vamos pegar a segunda metade do capítulo, e que fala o seguinte: primeira pergunta, por que Jesus entrou em uma casa? Então, vamos ver aqui. O texto diz o seguinte: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. O que acontece? Ele já estava famoso, tá? Ele já estava virando popstar de lá, né? Do Mar da Galileia, né? Então, o que acontece? As pessoas iam atrás, porque, na verdade, todos nós temos algo, sabe, que uma pendência, alguma coisa que você precisa resolver. Acho que todos nós temos um milagre incubado, né? Então, de repente, você ouve falar de um cara que faz milagre, você vai atrás, tá? Isso é, assim, super normal. Então, o que acontece? O povo ia atrás. Só que aí, por que a gente fala que eles foram para... A Bíblia fala que ele foi para Tiro e Sidom? Porque é uma terra em que as pessoas eram discriminadas, tá? Naquela época, se você acha que hoje tem racismo, você não imagina naquela época. Judeu era a raça superior, o eleito de Deus, não sei o quê, e o resto era o resto. Eles sequer conversavam. Nós vemos isso na história de Jesus com a mulher no poço, lá, com a samaritana, que ela estranhou dele falar com ela, porque ele era judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus conta a parábola do homem que foi assaltado na estrada. Quem salvou ele foi um samaritano, porque realmente a rixa era muito grande. E ele foi para uma terra onde o judeu não era bem aceito. Então, por isso que ele entrou numa casa, a Bíblia não fala a casa de quem que ele entrou, mas aí ele aproveitou a oportunidade para dar uma lição extra para os discípulos dele. Então, nós vamos ver lá. Pergunta 2, por que essa mulher foi procurar Jesus? 7:25, porque uma mulher, né? Então diz, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. O que eu vou dizer para vocês? Isso aqui era uma mulher de uma terra que o povo não se dava com o judeu, tá? E ela ouviu, ela venceu as barreiras. Primeiro, mulher, você sabe que mulher ali não era nem contada, né? Ela era mulher, ela era de um povo estranho. E, no entanto, essa história é muito legal porque só mãe entende, pai não entende. Mas mãe sabe que por um filho faz qualquer coisa. A pergunta é a seguinte: o que você não faz por um filho? Porque o que você faz é uma lista, você ainda pergunta, quer em ordem alfabética? Ou pode ser por prioridade? Porque nós fazemos tudo para os nossos filhos. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe dizia assim: você só vai entender o amor que eu tenho por você o dia que tiver uma pessoa dentro da sua barriga. Aí você vai entender o que é o amor de verdade. E quando eu fiquei grávida, eu lembrava demais dessa palavra da minha mãe. Porque uma mãe, para resolver o caso de um filho, gente, ela faz qualquer coisa. Tanto que quando Deus quer comparar o amor dele para que nós entendamos, ele fala assim: mesmo que uma mãe jamais vai se esquecer do filho, mas mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei. Então, ele, para comparar o amor dele, ele pega o amor de uma mãe, ele não pega o amor de um pai, um amor de primo, amor de namorado, de esposo, não, ele pega o amor de mãe, que é o amor mais intenso que tem. E esse amor chegou ao ponto
dessa mulher, ela ouviu que tinha um judeu na terra dela, que era um povo que, né, meio antipático, mas a filha dela estava possessa de espírito imundo. E a notícia de que Jesus tirava os demônios já tinha rodado, porque lembra que um pouco antes ele tirou lá do peladão do cemitério, depois o povo trazia as pessoas com o espírito imundo e ele curava, libertava. Então, ela venceu todas as barreiras para ir atrás de um cara que, na verdade, era de uma cultura muito diferente, se achava super superior, mas ela foi e humilhou para pedir. Então, isso é muito engraçado, porque eu vejo homem pregando sobre isso e eu falo, sabe de nada, inocente. Mulher é que sabe. Mulher é que sabe. O que essa mulher fez e sem sacrifício nenhum. Mulher, por uma mãe, por um filho, ela passa por cima de qualquer barreira. As mães de plantão concordem comigo, é ou não é? Então, vamos lá. Pergunta 3. Qual era a nacionalidade dessa mulher? E por que você acha que isso era mencionado? Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Então, judeu acreditava naquela época, não sei se é até hoje, né, gente? Mas tudo bem, vamos falar do antigo, né? Ele acreditava que qualquer um que não fosse judeu era imundo. Por quê? Porque eles não seguiam a lei de Moisés. Os judeus têm a lei de Moisés, que tem na Torá, aquilo é a regra, tá? E eu acho engraçado, porque eles mesmos desdobraram os 10 mandamentos, que é a lei de Moisés, em mais de 300, tá? Então, muito ritual, muita coisa. Nós já falamos na semana passada sobre a história de lavar a mão, que quem não lava a mão é imundo, não sei o quê. E os judeus, eles se achavam que como eles seguem, só eles seguem a lei, eles são dignos, eles são alguma coisa, tá? Qualquer um que não siga é escória. Então, por isso que o texto fala que quem era essa mulher? Ela era grega, de origem sírio-fenícia, quer dizer, ainda era mix, né? Já viu, vamos lá. A pergunta 4, qual foi a resposta de Jesus? E aqui é que vai pegar, porque Jesus diz o seguinte, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí eu te pergunto, você que conhece a Bíblia, que conhece a essência de Jesus, por que Jesus falou isso para ela? Por quê? Isso não condiz, essa frase, essa expressão não combina com aquele Jesus que nós estamos estudando. Que ele falou, não é bom que se fartem os filhos e depois o que sobrar... Gente, ele chamou a mulher de cachorro. Ele chamou a filha dela de cachorrinha. Aí você pergunta, o que aconteceu? Jesus surtou? Não. E agora vem o que Jesus estava ensinando aos discípulos, tá? Ele estava dando mais um ensino para os discípulos. E o que aconteceu aqui? Ele falou como judeu. E eu acho que ele falou para esperar o que os judeus, os discípulos, iam concordar com ele ou não. Porque Jesus é amor. Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos, que é do amor. Então, ele pegou e se colocou como um judeu normal, tá? E falou isso aqui como um judeu faria. Que eu acho que ele estava esperando que os discípulos falassem, mas Senhor, não, que isso? E ele viu que os caras ficaram quietos, aqui não conta que eles falaram nada. Então, Jesus sempre estava ensinando. E aí, o que aconteceu? Ela, ao ouvir isso, ser chamada... Gente, na boa, ela foi chamada de cachorra, tá? Ela estava lá com a filha, fala que é filhinha, então deve ser pequena, né? Possuída por demônio. Vai lá e o cara chama ela de cachorra, tá? Mas ela era mãe, tá? E ela tinha fé. E vocês sabem que até agora, tudo que nós estudamos, os milagres de Jesus, foi pela fé da pessoa, né? Então, como eles acreditavam que eles eram judeus, e qualquer um que não fosse judeu era considerado cães ou porcos. E eu vou falar para vocês até hoje, tá? Tem uns judeus ortodoxos aí que eles acham, eles não simplesmente acham o fulano não vai para o céu, acha que é porco ou cachorro. Eu acho que é um troço muito louco você se colocar assim, né? Mas tudo bem, pula essa parte. E aí, qual foi a atitude dela na hora que Jesus negou? Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem a migalha das crianças.
Ela não se revoltou. Ela tentou mais um pouco. Ela tentou adaptar o que o mestre estava falando ao desejo dela. E aí Jesus pegou e falou assim, acho que ele deve ter uma olhada para a cara dos caras com decepção. Cadê o amor de vocês? Cadê aquilo que eu estou ensinando para vocês desde sempre? Porque todo mundo só estava olhando o bate-papo, tá? E aí Jesus falou, por causa dessa palavra, podes ir, porque o demônio já saiu da tua filha. O que foi que curou a menina? A fé e a insistência da mulher, da mãe. E voltando para casa, a menina estava sobre a cama, porque o demônio a deixara. Então, o que é que curou a menina? A fé e ousadia daquela mãe. E Jesus aproveitou e ensinou aos discípulos, viu o nível de aprendizado dos discípulos, tá? E aí ele pegou e curou. Então, o que nós vamos falar aqui? No cristianismo, você não discrimina ninguém. Você não pode discriminar ninguém. E nós discriminamos. Vamos deixar de ser hipócritas porque nós discriminamos. Quando você olha uma pessoa que tem um hábito diferente, você acha que Deus não vai querer. Quando você vê uma pessoa cheia de piercing, cheia de tatuagem, cheia de não sei o que, você acha que Deus não vai querer. Quando você vê alguém que não segue o script que você foi criado na sua sociedade, Deus não vai querer. E aí, de repente, Deus fala muito mais com essa pessoa do que com você, que está lá sentado em cima da sua santidade, marcando cartão no ponto na igreja. Tem a cadeira cativa, sabe? Eu vou na minha igreja, chego essa hora, sento naquela cadeira e ai de alguém se sentar no meu lugar, eu viro e vou embora, que a cadeira é minha. Tem gente que se acha no hall, eu falo aqui sempre, tem gente que pensa que é o porteiro do Santo dos Santos, né? Ele que permite quem entra e quem não entra. E, no entanto, Jesus veio para não discriminar ninguém. Ele era judeu tinha tudo isso, e, no entanto, ele curou a filha de uma mulher, e que era mix, né? Porque ela era grega, mas ela era sírio-fenícia, não sei o quê. Então, a lição aqui é o quê? Jesus veio para salvar o perdido, não importa quem é. Ai, que lindo, eu aprendi isso. Quando eu era pequena, tinha uma música, um corinho, que era assim, como é que é? Ah, eu amo meu irmãozinho de coração, tanto o branco como o preto, amarelo ou de cor. E o meu pai brincava e falava assim, tanto branco como preto, amarelo ou azul. Né? Pai, não tem azul. Não tem azul. Ele brincava comigo que eu era pequena. Mas era assim. Então, já é uma discriminação aí. Porque Deus ama a todos. Jesus veio morrer por todos, não é só por você. A salvação não é exclusiva para você porque você é o santinho, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. E muitas vezes Deus fala muito mais, ele vê um coração ao altar, um coração dedicado. Nós vamos ver aquela história de Jesus no templo que entra o publicano, né? E o outro, Senhor, perdoa esse homem, que não sei o quê, porque eu sou tal. E o outro batia no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tá? Então, quem Deus ouviu a oração, né? Então, quem somos nós para negar? E muitas vezes a gente passa batido por alguém, tipo, não quero, vai ser desconfortante eu falar de Jesus para ele, falar do amor de Jesus para ele, mas quem sabe é aquilo que você tem que fazer naquela hora. Essa é a oportunidade, porque a semente, nós vimos lá na parábola do semeador, a semente é lançada, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Gente, vamos parar de discriminar o nosso irmão, porque ele não segue o nosso script, o nosso padrão, tá? Mas eu não faço. Faz. Porque se você estiver na igreja, no seu banquinho lá, toda bonitinha, lindinha, chegar um cara, um homeless, chegar, sentar do seu lado e te dar um abraço, você não quer. Porque o cara fede. É ou não é? Bom, vamos pular essa parte. Então, quem operou a cura, né? A cura foi o quê? A fé e a ousadia dela. E agora? Aí ela foi para casa e a filha já estava curada. Depois, a pergunta 7. Como o surdo e gago chegou a Jesus? Olha que louco isso aqui.
E, de novo, Jesus se retirou das terras de Ciro e foi para Sidom, que é até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Vamos ver se vocês lembram. Nós estamos estudando, Marcos, o que era Decápolis. Decápolis era uma região composta por 10 cidades. O que é que aconteceu em Decápolis? Vocês se lembram do peladão do cemitério? Que depois que, né, aquele dos demônios, aí Deus pegou a legião, jogou nos porquinhos, os porquinhos morreram, aí o cara ficou limpo, foi lá, quero te seguir, e Jesus falou para ele, não, você fica aí na sua terra. E ele ficou evangelizando em toda a Decápolis. O peladão do cemitério foi evangelizar em Decápolis. Então, o que aconteceu? Quando Jesus chegou lá, trouxeram um surdo e gago, porque já conheciam a fama de Jesus, porque eles viram o que ele fez na vida do cara do cemitério, tá? Então, eu pergunto, o cara do cemitério era um cara que você gostaria de conviver? Não. As pessoas discriminavam ele, tanto que ele estava no cemitério, que ele estava endemoniado. Depois de curado, ele foi um missionário. Então, mas eu vivi na igreja, eu nunca cometi, assim, pecadão. Primeiro que não existe pecadão e pecadinho, nós já falamos sobre o pecadômetro, tá? Não existe. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o peladão foi o que evangelizou em Decápolis. Serão 10 cidades Decápolis. Então, o que acontece? Eles ouviram que Jesus estava lá e foram levar um cara que precisava de cura, porque eles já conheciam a fama de Jesus. Olha como Deus usou esse rapaz do cemitério, tá? E ele era para ser um discriminado. E, no entanto, Deus usou de uma forma que, quando ouviram Jesus, ele trouxe. Então, o que acontece? Trouxeram o gago e surdo e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, tá? Então, vamos ver de novo a importância dos amigos. Você está conduzindo algum amigo a Cristo? Você está conduzindo alguém para receber um milagre? Ou você fica orando, falando, vai, meu filho, vai que Deus vai te curar? Às vezes, a pessoa precisa ser levada. Vamos lembrar dos amigos lá do cara do aleijado na cama, que fizeram buraco no telhado? Jesus curou aquele paralítico de acordo com a fé dos amigos. Aí eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Qual é o amor que você tem pelos seus amigos? Você está levando eles a Jesus? Muitas vezes você é a única Bíblia que o seu vizinho está lendo. Então, o que acontece? A resposta, que é a pergunta, né? Como o surdo chegou? Como Jesus já era grande, a fama de Jesus já era grande, os amigos levaram. Então, foi o amigo que levou. E aí, como Jesus curou? Aqui nós vamos ver uma coisa tão, assim, tão particular, que nós não vemos isso em muitas coisas, tá? Em muitos lugares. A maior parte dos milagres de Jesus, ele não fez nada, ele só falou. Mas, nesse caso, o que ele fez? Tirou da multidão, ele já separou o moleque lá do meio, à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Jesus curou esse rapaz tocando. E Jesus só tocou esse rapaz porque ele teve amigos que levaram ele. E ele foi curado. Oh, quantas vezes a gente, por omissão, a gente poderia fazer alguma coisa, nós não fazemos por covardia, por preguiça, porque acha que não, Deus não vai querer isso daí. Ele não vai querer esse aí. Pensa. Se o nosso trabalho não é levar as pessoas a Cristo, e você me pergunta, como eu vou levar? Não sei. É o seu vizinho, é aquela pessoa que chegou perto de você. E aí eu vou falar um negócio que eu já falei outro dia aqui. Todas as vezes que alguém te pedir uma oração, esteja pronto para ser parte agente da resposta dessa pessoa, tá? Então, o que é oração? Orar com ação. Você ora, mas você faz. Então, se de repente alguém pede para eu fazer alguma coisa,
Será que é porque não sou eu que tenho que ser o agente disso? Eu falei aqui outro dia, a mulher tá, ai, ora por mim, porque eu tenho que comprar uma cesta básica final de semana e não tenho dinheiro. Ai, irmã, vamos olhar. Orar, você ora, ora, ora. Agora dá licença que eu quero comprar uma sandália nova. A fé sem obras é morta. Se ela veio pedir para você, é você que tem que fazer. Então, o que acontece? Vamos levar as pessoas a Jesus. Nós temos que orar? Temos. Mas assim que você está orando, já para pensar, por que essa pessoa veio falar comigo? Eu não acredito em coincidência. A vida do crente, quem tem um propósito, não existe coincidência. Se a pessoa apareceu na sua frente, é porque é você que tem que ser o agente. Ah, não, mas eu não tenho. Ok, mas você, de repente, você tem contato, você sabe quem pode fazer, você faz uma, sabe, vamos fazer uma campanha, sei lá. Se você começar a ser um instrumento, tá? Uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar as pessoas, eu vou te falar uma coisa. Deus vai te dar cada vez mais armas para isso. Sabe aquela história do reservatório do canal de bênção? Uma pessoa que é um reservatório, o reservatório tem limite. Por mais que esteja cheio, uma hora para de receber. Um canal não enche nunca, vai chegando, vai saindo, vai chegando, vai saindo. É isso que Deus quer saber. Se você tem um coração compadecido, um coração doador, ele vai aumentar os meios para você doar. Já parou para pensar nisso? Então, vamos lá. Nem estava falando isso, que isso nem tem nada a ver, mas não sei, né? Vamos lá. Qual o comentário? Deixa eu ver. Ah, então. Recomendação de Jesus. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. De novo, Jesus falou, não fale para ninguém. E quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Isso é que eu acho máximo. Jesus falava, não conta para ninguém. E não adiantava. Quanto mais ele falava, não conta, o povo contava. E aí, a pergunta 10 diz o seguinte: qual o comentário dos que presenciaram? Quando você presencia um milagre, qual a sua atitude? Muitas vezes a nossa atitude é inveja. Porque que Deus fez com esse aí que é tão miserável, eu sou tão santo, nunca me desviei, meus pecados é tudo light, eu pago dízimo, falou pago, eu já quero dar um tapa, né? Porque ninguém paga, dízimo você devolve, mas tudo bem. Eu pago dízimo, não perco um culto, sei o hino da harpa, tudo de cor, né? Quando eu vou orar em público, eu oro com palavra bonita, eu fico 1 hora orando todo dia, faz a autopropaganda para Deus, né? E aí você vê Deus fazendo um milagre tremendo na vida daquele que caiu de paraquedas na igreja, né? E de repente Deus opera maravilhas. Então, qual era o comentário das pessoas que presenciaram? Isso está lá no 7:37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eles faziam a propaganda do amor de Jesus, a propaganda da cura de Jesus. Eles ficaram encantados, eles se maravilharam. Você anda se maravilhando com os milagres de Jesus ou você está acostumado com eles? Ou você acha que tem gente que não é digno de receber um milagre muito grande? Gente, hoje está só paulada em mim aqui. Tá? Qual é a sua postura como crente? Eu não estou falando de salvação, logo a gente vai entender, se presume que todos nós somos salvos. Eu quero ver a qualidade de crente que nós somos. Tá? Qual a qualidade de crente? Qual o tipo de cidadão do céu que você é? Tá? O que você está fazendo? Então, aqui tudo se resume no amor. Se você ama o seu próximo, você não vai discriminá-lo. Se você ama o perdido, você vai levá-lo a Jesus. E você o ama, você vai se regozijar, ficar feliz com a bênção do outro, mesmo que o seu pedido não tenha sido atendido. Então, um coração grato muda toda a história. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar sobre a frequência, né? De você, que frequência você está. Então, você está numa frequência de ficar murmurando, reclamando, você vai ficar só ouvindo isso. Eu quero sair dessa frequência. Então, o meu marido fala assim: a gente tem que estar sempre agradecendo. Então, vamos começar a agradecer. Aí começa. O que nós temos? Olha para a sua vida. Olha o que você tem. Hoje eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, você tem coisas
que há 30 anos atrás você jamais imaginou que você teria. Hoje você tem coisas que tem muita gente orando para ter, e você tem, e você não dá graça. Você fica reclamando porque você não tem, sabe, outra coisa. Vamos aprender a ser gratos, a dar graça, a reconhecer as maravilhas que Deus faz na nossa vida e na vida dos outros. Aí você vai mudar de frequência. Com quem você anda? Com quem você anda? O que que você anda escutando? Você é a soma das 5 pessoas que você convive. E aí, você anda no meio de gente murmurando? Ou você anda no meio de gente que está caminhando em vitória? O que está afetando os seus ouvidos, a sua mente? Quando Paulo fala lá em Efésios da armadura, né? Ele fala do capacete, o capacete da salvação, o capacete tampa o ouvido, protege a sua cabeça de ouvir bobagem, e a gente fica ouvindo bobagem, fica ouvindo a televisão que só tem notícia de desgraceira, cada canal é um campeonato, quem fala mais desgraça tem que botar a toalha embaixo da televisão para espalhar o sangue, não manchar o tapete. Então, o que que você está colocando dentro da sua mente? O seu lazer é baseado em quê? Eu quero ouvir filme de desgraça. Vai ficar vendo filme de desgraça, de terror. Tem uma série que o pessoal gosta aí, gente. Eu tenho nojo daquilo. É o povo comendo as barrigas dos outros. Credo, que coisa nojenta. Eu vou ficar botando isso na minha cabeça? Sabe? O que que é que está enchendo os meus pensamentos? Qual é o tipo do meu... Nós falamos isso outro dia. Qual é o seu lazer? Acho que foi no último chá que nós fizemos. Qual é o seu lazer? Então, tudo isso vai definir qual é a frequência que você está. Se você está numa frequência de agradecer e de amar, você vai se alegrar. O mesmo que Deus não respondeu a sua oração, ainda respondeu a do seu irmão. Você não vai ter inveja. Mas inveja, tem muita gente do seu lado que tem inveja. Inveja é diferente, sabe? Inveja é aquele negócio de eu quero ter, mas o outro tem que tirar. Tirar do outro para eu ter, tá? Então, existe uma coisa em você falar, puxa vida, que legal que você tem isso, um dia eu vou ter também. Isso é uma coisa. Agora, ele tem, eu quero o lugar dele, porque a hora que ele sair eu vou ter e ele não. Isso é inveja. E nós vemos as pessoas tendo isso, tá? A inveja pega, faz mal, não sei o que, não faz nada. Aquele que é coberto pelo sangue do cordeiro, nada pode atacar, entendeu? Tanto mais faz mal é para o invejoso. Então, eu te digo, qual é a frequência que você anda? Pessoas que estão deprimidas, pessoas que ficam murmurando. O povo murmurou e ficou 40 anos andando no meio do deserto, dando volta no meio do deserto, até trocar todo mundo. E aí nós vemos só 2 que chegaram lá e falaram assim, nós somos príncipes, os outros, não somos gafanhotos. Os gafanhotos ficaram morrendo no deserto e os príncipes tomaram a terra. Então, qual é a qualidade de cristianismo que você está vivendo? Qual é a qualidade de participação no reino que você está tendo? É o pessoal do contra, o pessoal neutro ou o pessoal que está fazendo? Deus, pode mandar. Manda aí que eu vou. Qual é o próximo? Tem uma cicatriz aqui, mas põe um band-aid, vamos à luta porque eu quero ver a próxima. E quando vê o seu irmão ganhando milagres, quando você vê o seu irmão andando em vitória, você tem que agradecer. Puxa vida, eu sou parte disso. Já pensou? Deus olhar lá de cima e falar assim, essa é minha garota, olha, eu posso usar ela porque ela está à disposição. Vamos ter um coração grato e um coração disposto a participar do reino. Eu não quero ser assistente, eu quero ir para o palco, eu quero estar lá, eu quero ser agente transformador. Então, mas eu não sei pregar em público. Não pregue em público, bate um papo com a vizinha, sabe? Faz um bolo de cenoura e leva para a vizinha. Dá um sorriso para o outro. Muitas vezes você é a luz que as pessoas estão procurando, tá? Então, vamos ter isso na nossa mente. A nossa lição de hoje foi sobre discriminação de pessoas e sobre nos alegrar com as bênçãos do outro. Vamos nos maravilhar porque Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Não importa o que está acontecendo no seu meio, não importa, os tempos são maus, os tempos estão difíceis, estamos vendo o mal avançando, mas eu nunca vi Deus perder uma parada. Eu nunca vi, não vai ser na nossa vez que isso vai acontecer. Amém? Então, o que você tem que fazer? Você tem que crer, mas eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é um hino, que eu sei e eu tenho sempre isso na minha cabeça, porque pode acontecer o que for.
1000 cairão ao seu lado, 10.000 outros. Você já conhece essa história do Salmo 91, tá? Então, vamos simplificar a nossa vida. Os tempos estão maus. O amor está se esfriando na terra. Vamos basear a nossa caminhada no amor, tá? Amor ao próximo, amor a Deus e disposição para ir para a linha de frente. Até semana que vem.